Bom dia, mulheres curadas, mulheres maravilhosas da Casa Amarela. Aqui quem fala com vocês hoje é Rosângela Ventura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma mulher e uma mãe da Palavra do Senhor. E ela se chama Joquebede. E nós vamos ler só um trechinho da Bíblia que diz assim, no capítulo 2 do livro de Êxodo, começando no versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou, com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Vamos somente até aqui. Êxodo 2, versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos aqui uma mãe cheia de amor e também com o coração aflito. Por quê? Porque nessa época aconteceu uma grande opressão no Egito. Um novo rei havia subido ao trono e ele decidiu que os hebreus, estavam se tornando cada vez mais numerosos e mais fortes. E aí pediu que as parteiras matassem todos os recém-nascidos que fossem meninos. E essa mãe tinha acabado de parir, ela conseguiu esconder as parteiras. Nós sabemos pela história que as parteiras temeram ao Senhor, a Deus, e não ao faraó, e glória a Deus por isso. E elas não falaram para o rei quando nascia menino, dizia que quando chegava para fazer o parto, as mulheres hebreias já eram bem férteis e pariam muito rápido e elas não conseguiam chegar a tempo. Essa foi a desculpa que elas deram. Mas nós sabemos que o Senhor conduziu essa situação toda. Deus tem propósito em todas as coisas e nós sabemos disso. Então, Joquebede teve filho, nesse período, e ela conseguiu ainda esconder esse menino por 3 meses dentro da sua casa. Porém, ela sabia que não poderia escondê-lo por muito mais tempo. E amor de mãe, nós sabemos, é aquele amor imensurável. E aí ela decidiu que faria esse cesto de junco, e aí ela fez todo o cesto de forma bem carinhosa, de forma que ela vedou com piche, com betume, ela se preocupou com os detalhes para que esse bebê não se afogasse, para que ele chegasse a algum lugar e alguém o pegasse, alguém o cuidasse. Ela não sabia o destino do seu filho, ela não sabia, mas ela confiou naquele que já tinha escrito a história de Moisés. Ela creu no Deus que faz coisas impossíveis. Nós, como mães, fazemos sempre o que é possível pelos nossos filhos. Nós, como mães, erramos tentando acertar. Joquebede teve aquele impulso, aquele desejo de fazer aquilo para tentar salvar a vida do seu filho. Ela não sabia se iria dar certo ou se iria dar errado. Mas como a história dele já estava escrita no livro da vida e ele tinha propósito, Deus tinha propósito na vida de Moisés, ele fez com que este menino hebreu parasse ali nas margens do rio e a filha do faraó, que tinha descido ao rio Nilo para se banhar, viu, esse junco, esse cesto ali entre os juncos e falou para a criada: vai ali, busca. E quando ela abriu, viu que tinha um bebê chorando e ela sentiu pena daquele bebê. E eu creio que além da pena que ela sentiu, ela olhou para aquele bebê e sentiu amor por ele. Amor de mãe, ele não é só um amor da mãe que gera um filho,
Mas nós sabemos que existem milhares e milhares de mães adotivas que amam seus filhos genuinamente, verdadeiramente, tanto quanto aquelas que geraram no seu ventre, né? E ali a gente viu que a irmã de Moisés, né, tinha seguido o cesto, a irmã dele seguiu e viu, né, que a filha do faraó tinha pego, né? E ela, com a ousadia que Deus deu a ela, né, pegou e falou assim: olha, a senhora não quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Porque ele era muito bebê, ele só tinha 3 meses. E ela respondeu: claro que eu quero, vá lá, busca. E aí quem é que ela trouxe? A mãe que gerou Moisés. Então nós vemos aqui, nessa situação, que o nosso Deus é um Deus de providência. Eu não sei, minha amada, como está a sua casa, como estão seus filhos, como está você como mãe, se você está numa fase em que o seu bebê acabou de nascer e você está naquela fase que ele chora demais, que ele tem muitas cólicas, que você como mãe às vezes de primeira viagem não sabe mais o que fazer. Creia e ore ao Senhor, que o nosso Deus é um Deus de providência. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor e Ele está aqui te dizendo que você não está só, mãe. Você não está só. Creia nessa palavra. E você que tem filhos que estão aí na idade de 5, 10 anos, ou até mesmo aqueles que são pré-adolescentes, os que são adolescentes, que a gente sabe que é uma fase de muitas dificuldades. Nessa fase, os adolescentes ainda não têm a sua autoimagem definida, não têm, às vezes, autoestima. É aquela fase que eles olham para as amiguinhas e para os amiguinhos e não se acham que se encaixam naquele lugar, são altamente influenciáveis. Então, ore também ao Senhor, peça ao Senhor sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Eu creio que Joquebede aqui nessa situação, Deus deu ousadia a ela de colocar aquele menino naquele lugar. Deus deu ousadia à filha dela, Miriam, para estar ali falando com aquela mulher lá, egípcia, né? E Deus também deu sabedoria para elas não contarem quem ele era, né? Dizer que ele era filho dela e ela pôde assim amamentar aquele menino. Ela pôde cuidar dele até que fosse o tempo de parar de amamentar. E detalhe, Deus é tão maravilhoso que ela ainda foi paga para fazer isso, para cuidar do seu próprio filho, né? Aí ela levou o filho, amamentou, cuidou dele, né? E aí depois que o menino cresceu, ela o devolveu à filha de Faraó, que o adotou, lhe dando o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas, está escrito aqui na palavra do Senhor. E nós sabemos da história de Moisés, nós sabemos da história deste homem, né, que foi criado por Deus e Deus tinha um propósito gigante na vida daquele homem. Essa mãe gerou um homem que foi simplesmente o libertador daquele povo escravo das mãos do rei do Egito. Quem sabe você é a mãe de um filho ou de uma filha que você está criando ainda, que você está ensinando a palavra de Deus para ele, que você está fazendo com que ele cresça, ouvindo a palavra, nos preceitos da palavra, em tudo aquilo que Deus decretou na sua palavra. Você profetiza a palavra de bênção sobre a vida do teu filho, da tua filha. Você profetiza um futuro que Deus já preparou para ele. Você abre sua boca e fala isso em voz alta, em bom tom. Quem sabe o seu filho ou sua filha não será um grande libertador, ministrador da palavra de Deus, missionário da palavra de Deus, um orador da palavra de Deus. Deus tem grandes planos, mãe, para os seus filhos.
E você que foi genitora ou que acolheu uma criança que foi largada por uma mãe que o gerou, é essa mãe que edifica a sua casa, que edifica o seu filho, que faz com que a sua base seja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Essa palavra é para você e para mim, que também sou mãe. Que esta palavra possa ter encontrado o seu coração, assim como ela encontrou o meu, e tenha levado esperança para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.